Você já se questionou se a sua fé é genuína, se a sua vida realmente reflete um novo nascimento em Cristo, ou se tudo não passa de uma religiosidade vazia e superficial? E se o silêncio que você ouve não for a ausência de Deus, mas o som da sua paciência e o convite para um aprofundamento sincero, é um segredo guardado no coração de muitos. Essa incerteza de não saber se estamos no caminho certo, se os nossos sofrimentos e alegrias são vistos e se existe um propósito maior por trás de tudo. Mas prepare-se para desvendar um mistério sobre sua própria jornada de fé. Porque hoje você descobrirá os sinais invisíveis que provam a sua transformação. Sinais que a maioria das pessoas nunca notou. O primeiro sinal de que você nasceu de novo é quando o pecado que antes parecia inofensivo ou até mesmo agradável, agora causa um profundo desconforto e dor em sua alma, porque a sua consciência, antes adormecida, foi despertada pelo Espírito Santo. Pense na história de Davi, que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, se desviou por um momento, mas a dor do seu pecado foi tão avassaladora que o levou ao mais profundo arrependimento, mostrando que a sua natureza espiritual não havia sido completamente corrompida. O segundo sinal é uma sede insaciável pela palavra de Deus. Uma fome por seus ensinamentos que substitui a busca por coisas passageiras, e sua alma anseia por cada palavra como o solo seco anseia pela chuva. O terceiro sinal é um amor genuíno e transformador pelo próximo, que supera diferenças, rejeições e ofensas, e a sua compaixão e misericórdia se tornam extensões do próprio coração de Jesus, assim como Jesus lavou os pés de seus discípulos. O amor que você sente não é baseado no que os outros podem lhe dar, mas no desejo de servir, perdoar e se sacrificar por eles. O quarto sinal é a capacidade de perdoar de coração, liberando aqueles que o feriram, porque você entende a imensidão do perdão que recebeu na cruz, e não pode mais reter a graça em seu coração, pois ela transborda. Lembre-se de José no Egito, que teve todo o direito de se vingar dos seus irmãos, mas em vez disso, ele os perdoou de coração. E isso demonstrou uma maturidade espiritual que só o novo nascimento pode conceder. O quinto sinal é uma paz sobrenatural, uma tranquilidade que transcende qualquer circunstância. E mesmo no meio da tempestade você encontra descanso, pois sabe que sua vida está firmada em uma rocha inabalável. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. E a certeza de que Ele tem o controle de cada detalhe da sua história, e a confiança de que Ele irá te conduzir até o fim. O sexto sinal é um desejo ardente de se afastar do que desagrada a Deus. Não por obrigação, mas por um amor profundo e por um desejo de santidade. E a busca pela pureza se torna a sua maior prioridade. Aquele que verdadeiramente nasceu de novo não se conforma com o que o mundo oferece, mas é transformado pela renovação da sua mente. E o seu foco se move das coisas terrenas para as celestiais. O sétimo sinal é a prática da oração sincera e constante, onde você não apenas fala com Deus, mas também o ouve, e a comunicação com o seu Pai se torna o seu maior refúgio, a sua maior força e a sua maior alegria. A oração se torna como uma respiração para a sua alma, uma conversa íntima com aquele que o criou. E em cada palavra, você entrega a Ele suas preocupações, seus medos e seus anseios. Mas vamos mergulhar ainda mais fundo. E se a sua vida não demonstra esses sinais, talvez seja a hora de você fazer uma autoavaliação sincera e permitir que Deus revele a verdade ao seu coração. Porque o novo nascimento não é um evento único, mas um processo de santificação que dura a vida inteira. E cada dia é uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Jesus e refletirmos a sua imagem. Sabe, a sua vida é como a semente da parábola do semeador. E o solo do seu coração precisa ser trabalhado diariamente para que as raízes da sua fé se aprofundem e produzam frutos. Não se contente em ser apenas um ouvinte da palavra, mas torne-se um praticante e permita que o Espírito Santo guie seus passos, transforme suas escolhas e te molde dia após dia para ser um reflexo de Jesus. Porque no final das contas, o que importa não é o que o mundo vê em você, mas a vida transformada que o céu reconhece. A vida que foi resgatada, lavada e justificada pelo sangue do Cordeiro. Se esta mensagem falou ao seu coração e você se identificou com algum desses sinais, comente "Eu quero renascer" nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir esta verdade, para que mais vidas sejam tocadas e que a luz de Deus continue iluminando seus passos. Permita-se ser moldado, permita-se ser transformado, e lembre-se que, assim como o oleiro não desiste do barro, Deus nunca irá desistir de você, mesmo que o processo seja doloroso ou quebrado. A verdadeira jornada da fé não é perfeita, mas é marcada pela persistência, pela esperança e pela certeza de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. É hora de você deixar para trás o que te afasta de Deus. É hora de você buscar o verdadeiro avivamento e é hora de você se reconectar com a sua essência,
a essência do seu novo nascimento. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de se arrepender e não tenha medo de se render completamente a Jesus, porque Ele está de braços abertos, pronto para te receber de volta e te dar a vida que você sempre desejou. Sabe, o maior erro que podemos cometer é viver uma vida de aparências, uma vida religiosa sem o poder do Espírito, e nos contentar com uma fé superficial que não nos leva a lugar nenhum, apenas nos prende. Vamos atravessar as camadas mais ocultas do nosso coração e descobrir o que realmente se esconde por trás das máscaras, por trás das decepções e por trás das feridas que ainda não foram curadas, e vamos clamar por uma verdadeira transformação. A sua história pode inspirar outras pessoas, a sua jornada pode ser um testemunho de vida, e a sua fé pode se tornar uma luz para aqueles que ainda estão presos na escuridão, sem esperança e sem propósito. Portanto, não ignore estes sinais, não ignore o chamado de Deus para a sua vida, e não ignore o sussurro do Espírito Santo, porque Ele está te chamando para um relacionamento mais profundo, mais íntimo e mais real com o Pai. Pense na parábola da figueira, onde o dono da vinha esperava por frutos, mas não encontrava nada. E a sua vida, se não for transformada, se tornará como uma árvore estéril que ocupa espaço e não produz nada para o reino de Deus. Que você não seja como essa figueira, mas que a sua vida transborde em frutos de justiça e amor, frutos de perdão e frutos de um verdadeiro arrependimento que demonstra a sua nova identidade em Cristo. A jornada de fé é como a história de Ruth, que se apegou à sua sogra e a um povo que não era seu, e no final foi abençoada e se tornou parte da linhagem de Jesus. Da mesma forma, sua escolha por uma vida em Cristo pode parecer estranha para o mundo, mas é a sua entrada para a maior bênção, o maior privilégio e a maior honra que um ser humano pode ter. As dificuldades que você enfrenta não são o fim da linha, mas uma oportunidade para sua fé ser testada e fortalecida, e para sua perseverança ser comprovada diante do céu e da terra, mostrando que você é um verdadeiro filho de Deus. E se o não que você tem recebido for a resposta mais importante para o seu futuro, e se a porta que se fechou for um livramento para algo que te afastaria da sua verdadeira missão, portanto mantenha os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé, e não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, e confie que Ele tem o melhor plano para a sua vida, e Ele irá te conduzir em triunfo. O maior milagre que pode acontecer na sua vida não é a cura de uma doença ou a provisão de uma necessidade, mas a transformação do seu coração, a sua libertação da escravidão do pecado e o seu novo nascimento. E se o choro que você tem derramado em secreto for a semente da sua vitória e a rejeição que você sentiu, a porta para a sua aceitação no coração de Deus, que você possa se lembrar em cada desafio que a sua identidade não está no que você faz, no que você tem ou no que as pessoas dizem sobre você, mas no que Jesus fez por você na cruz e na sua nova vida em Cristo. Chegou a hora de você tomar uma decisão, chegou a hora de você se posicionar e chegou a hora de você declarar que a sua vida pertence a Deus e que você não vai mais negociar a sua fé. E se a sua ansiedade e o seu medo forem o convite para você soltar o controle e confiar plenamente em Deus, porque Ele sabe exatamente o que é melhor para você, e Ele fará a sua vontade. A Bíblia diz que o oleiro nunca desiste do barro, e mesmo que o vaso se quebre, Ele o refaz em suas mãos, mostrando seu amor incondicional e a sua capacidade de transformar o que está quebrado. Que você permita que o oleiro da sua vida te molde, que Ele te refaça, e que Ele te transforme em um vaso de honra. Para a glória de Deus Pai, o seu passado não define quem você é, mas a graça de Deus, a sua misericórdia e a sua nova vida em Cristo te dão um novo começo, uma nova chance e uma nova esperança. Não se prenda ao que ficou para trás, mas corra a carreira que lhe está proposta, e siga em frente com fé, com coragem e com a certeza de que a sua vitória já foi conquistada na cruz. O seu testemunho de vida com todas as suas lutas e vitórias pode se tornar uma ferramenta nas mãos de Deus para tocar e transformar outras vidas, mostrando que a fé é real e que o novo nascimento é possível. Que você não se cale, mas que o seu coração transborde com o que Deus fez em sua vida, e que você possa compartilhar a sua história com a sua família, com seus amigos e com todos que precisam ouvir a verdade. A vida é como um jardim, e se você não cuidar do solo do seu coração, as ervas daninhas da amargura, do medo, da dúvida, da religiosidade vão sufocar as sementes da fé e impedir o seu crescimento espiritual. Portanto, cuide do seu jardim, regue-o com a palavra de Deus, e ore para que o Espírito Santo o mantenha livre de tudo que possa te afastar da presença do Pai, e que a sua vida produza frutos em abundância. Se esta mensagem te tocou e você quer se aprofundar nessa jornada de fé, se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, e para que você continue recebendo mensagens de esperança, de fé e de propósito. Que a luz de Deus continue iluminando seus passos, que o seu amor transborde em seu coração, e que a sua graça e misericórdia te alcancem e te transformem, dia após dia,
para a glória do seu santo nome. Que você possa de hoje em diante não apenas viver uma vida de aparência, mas uma vida de verdade, uma vida de propósito e uma vida que demonstra o poder de Deus em sua nova jornada. E lembre-se, você não está sozinho, pois o Espírito Santo é o seu guia, o seu consolador e o seu melhor amigo, pronto para te ajudar, pronto para te guiar e pronto para te sustentar em cada passo do caminho. Que você seja abençoado em sua jornada e que a sua vida seja um testemunho vivo do que o novo nascimento pode fazer, para que o mundo possa ver a Cristo em você.